43. Equilate Player of the Academy Capítulo 108. Cerimônia de noivado. 3. Autor: salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando acordei na manhã seguinte, a primeira coisa que vi foi o Ahan olhando para fora da janela. Não, é a Ua, hein? O que você está fazendo? Não vou. O que é? A cegonha. Não vem. O Ahan resmungou algumas coisas que não faziam muito sentido para mim. Talvez houvesse uma lenda no Oriente sobre cegonhas voando pela manhã ou algo assim. Pare de olhar pela janela. Lave-se e vamos comer alguma coisa. Tem uma coisa que eu preciso te contar também. Eu não tinha certeza do que estava se passando na cabeça dela, mas de qualquer forma, levantei-me da cama e fui até o banheiro grande. Você não vai? Talvez tenha sido comido. Qual delas? Você quer dizer a cegonha? NN. Você não verá nenhuma cegonha por aqui. Elas vêm mais ao norte daqui. Acho que ouvi falar de alguns habitats de cegonhas perto do Reino do Norte. O Ahan pareceu bastante chocada, como se aquilo fosse algo inesperado. Eu me pergunto por que ela queria vê-los, para começo de conversa. Tanto faz. Vamos comer alguma coisa. Arrastei a decepcionada ao Ahan e a levei para o banheiro. Noivado falso. SHH. É segredo, então não conte a ninguém. Ok, naquela manhã, expliquei a situação para o Ahan depois que ela terminou de se lavar. Foi só uma provocaçãozinha, mas foi muita falta de consideração da minha parte. Você pode dizer isso para o Ahan? Eu deveria ter sido mais atencioso com os sentimentos dela. Me desculpem por deixar vocês tristes. Sem dizer nada, o Ahan olhou para mim e levantou o punho. Bum! O Jack. Isso dói. Eu fiz algo que merecia uma surra, mas esse não parecia ser o único motivo. Comer. Depois de dizer uma palavra, ela começou a olhar para os azis colocados ao lado da cavala frita. Depois, olhou para a cavala frita e para mim. Tudo bem, vou me livrar dos ossos para você. Depois de um longo silêncio, comecei a desossar o peixe para ela. Nome. Como um gato comendo peixe, o Ahan se deliciou com sua refeição. Quando terminou de comer, abriu a boca. Você está sempre ocupado. HNN? Ah, sim, estou. Se algo assim acontecer de novo, venha comigo. Hã? Claro. Seria incrível. Incrível. Claro que sim. Considerando a força dela, essa era uma oferta que eu receberia de braços abertos. Sim. Obrigado. Acariciei sua cabeça. Pela leve mudança em sua expressão, percebi que ela estava de melhor humor. Eu tinha que encontrar Mari. Mesmo que eu tenha tentado perguntar às empregadas e mordomos da família Arden, eles também não tinham a mínima ideia. Então a próxima pessoa em quem tive que confiar foi Al. Ele estava no quintal da sede da Arden, vestindo uma camiseta do Montijo que valia 2 moedas de ouro e calças que custavam 5 moedas de ouro. Dogo estava usando uma jaqueta de couro e um par de óculos de sol com as pernas cruzadas enquanto me cumprimentava arrogantemente. Au. Sim. Eu entendo que você esteja ocupado, mas... Ele, fruto do meu sangue e de Mari, chamou todas as cadelas da região e as fez deitar em cima de um sofá descartado e em seus joelhos. Por que diabos esse cara é tão popular? Você sabe para onde a mamãe foi? Au. Hã? Seu pirralho. Quem mandou você usar esse tipo de linguagem com seu pai? Au. Mas eu não tinha a intenção de fazer a mamãe chorar, mas... Não. Isso seria só mais uma desculpa. Desculpe. A culpa é do seu papai. Sentei-me ao lado dele no sofá. Os olhares desesperados das cadelas que fitavam Dogo eram extremamente incômodos, mas de alguma forma consegui fazê-los baixar a guarda. NGHHH, Sr. Dogo. Você não precisa mais de mim? Havia algo errado com meus ouvidos? Porque tive a sensação de que ele conseguiu ouvir o que aqueles cães gemendo estavam tentando dizer. De qualquer forma, Dogo. Seu papai tem algo para conversar com a mamãe. Você pode me dizer onde ele está? Au. Droga, não estava funcionando. Esse cara. Ele ia me xingar quando crescer desse jeito. Não é à toa que dizem que criar um filho não traz nada em troca. Ele só está do lado da mãe. Uma vaca. Au. Quando voltarmos, vou te dar uma das melhores vacas pretas do sul, entregue diretamente crua. Au. O cara de repente começou a rir. O que estava acontecendo? As vacas pretas do sul eram seu tipo favorito de carne. Não tinha como ele. Declaração de armazenamento, Dogo,
Garantido por Dunaref dinheiro restante, 2.956 ouro. Muito obrigado por usar o depósito de moedas de ouro da Grande Capela de Zeon. O depósito de moedas de ouro da Nova Fé era como o banco deste mundo. Não havia nada de errado nisso, mas... porque esse garoto era mais rico que eu. Espere um segundo. Como o Drogo tinha dinheiro suficiente para rir das taxas de construção do hotel que eu tentei proteger com todas as minhas forças ano passado. Filho. Você pode dar uma mesada para o seu pai. Kukuikuikuikik. Apesar de ser muito ridicularizado e menosprezado, no final, Dogo me contou onde Maria estava. Sênior. Ela estava em um dos quartos de hóspedes, localizado num canto da casa dos Arden. Como era suposto ser habitado, até as janelas estavam fechadas e a única fonte de luz dentro do quarto onde Maria estava era a luz que entrava pela porta que eu abri. Você está aqui, ela disse. O que você está fazendo aqui? Praticamente nada. Tipo, sobre a coisa de ontem. Foi então que Maria deu passos largos em minha direção antes de levantar a cabeça. Sênior. Seus olhos vermelhos tinham um brilho intenso. Só de olhar para os olhos dela, percebi que ela estava com sede e se lançou sobre mim antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Pac. As presas dela cravaram fundo na minha clavícula. Ela fazia isso com tanta frequência que não seria estranho eu ficar com uma cicatriz ali, mas não houve problemas graças à minha capacidade de regeneração. Engula. Em momentos como esse, Mari era quase como um bebê. Desesperada, ela se agarrava ao meu pescoço, recusando-se a deixar seus lábios se abrirem. Embora eu a segurasse pelas costas para que ela não caísse, ela estava tão entretida sugando meu sangue que nem precisou daquele apoio extra. Ah! Depois de beber meu sangue sem parar, ela começou a ofegar. Ela costumava ficar muito agitada em momentos como esse, então eu a acalmei enquanto dava tapinhas em suas costas. Não tenha pressa. Eu não vou a lugar nenhum. Dei um passo para trás e me deitei na cama atrás de mim enquanto Maria começava a me pressionar por cima. Era uma postura semelhante à que aconteceu com ontem, mas... a densidade e a viscosidade do ar dentro do quarto eram incomparavelmente diferentes. Delicioso. Ela se aprofundou cada vez mais em mim. Nossos corações se alinharam enquanto o som de suas batidas aceleradas chegava até meus ouvidos. Depois de desejar sangue por sei lá quanto tempo, ela abriu as presas e lambeu meu pescoço para limpar o sangue antes de levantar a cabeça novamente. O cabelo dele escorregou e fez cócegas em meus lábios. Corin. Posso comer mais um pouquinho? Eu estava com fome há muito tempo. Já fazia cerca de um mês. Desde que nos separamos, Maria devia estar dependendo apenas de bolsas de sangue, e como era raro vê-la tão dependente, eu não podia recusar. Considerando toda a ajuda que ela me deu, recusá-la não era uma opção. Claro. Como um bebê, ela mais uma vez cravou-se em meu peito. Suas presas afiadas perfuraram minha pele mais uma vez, não dando tempo para que ela se regenerasse. Por causa da longa inanição, ela acabou sugando o sangue dele em excesso. Havia uma miríade de emoções em seu rosto enquanto olhava para Corin, que dormia na cama devido à náusea. O sangue dele, que ela finalmente conseguiu provar depois de uma longa separação, era doce e cativante. Seus ombros largos e músculos resistentes, clavículas altas, trapézios fortes e músculos peitorais. O sangue saboroso escorrendo pela garganta dela, passando pela língua, assim como o restante próximo às clavículas dele. Tudo, cada um deles é meu. São meus e somente meus, e ninguém mais poderá alcançá-los. A simples ideia de ter esses itens roubados por outra pessoa deixava furiosa. A princesa do Nareve, que era mais gentil e gentil do que qualquer outra pessoa, não conseguia conter sua intenção assassina. O fato de Corin não tê-la escolhido foi um evento muito deprimente e triste, mas ela ainda tinha que desejar a felicidade deles. Afinal, ela queria que ele fosse feliz. Queria que ele tivesse um final feliz depois de viver uma vida feliz com seus entes queridos. Veja bem, Corin. Eu posso esperar. 100 anos. Não ia demorar tanto para ela. Contanto que ela conseguisse obter tudo o que pertencia a ele depois de esperar tanto tempo. Será minha vitória. E daí se o seu precioso tesouro fosse tocado por outra pessoa? Depois de um curto período, seria devolvido a ela, sem nunca mais sair do tesouro. Era por isso que tudo estava bem. Ela podia esperar, mas... e ainda assim... Uk. Mesmo assim, ela não gostou. Odiava a ideia de tê-lo roubado, mesmo que por um segundo. Tornou-se gananciosa,
esperando que ele ficasse com ela do começo ao fim. Ele é meu. Ele é meu. Porque eu tive que vê-lo formar um vínculo com outra pessoa. Como eu poderia esperar 100 anos sozinha? A menina começou a chorar. Ela não conseguia parar de chorar. A primeira perda de sua vida foi extremamente amarga e picante. Senhor. Foi quando alguns dedos grossos passaram perto dos seus olhos. Por quê? Você está chorando. Como se ainda estivesse meio sonolento, Corin não conseguiu continuar falando direito, mas Mary ainda percebeu que ele estava muito preocupado com ela. Vem aqui e deite-se. Toque, toque. Corin a convidou para descer enquanto batia na cama. Suas ações tinham um encanto mágico ou algo assim, como se estivesse sendo absorvida pela cama. Ela se deitou e apoiou a cabeça em seu braço. Você está bem agora? Desculpe. Desculpe. Quem fez meu pequeno senhor chorar? É por sua causa. Você está me machucando assim. Mary não conseguia dizer isso na cara dele. Ela achou vergonhoso depender tanto de alguém que ficaria noivo em breve. Corin tinha uma expressão preocupada no rosto, ao ver que Mary ainda parecia extremamente abatida, e decidiu compartilhar seus pensamentos honestos, apesar de ser um pouco embaraçoso falar sobre eles. Eu te disse, não disse. Você é uma pessoa legal, Sênior. E eu quero que você seja feliz. Por quê? Meus braços são curtos e só consigo alcançar os que estão diante dos meus olhos, mas, no mínimo, quero que todos ao meu alcance sejam felizes. Porque todos têm o direito de ser assim. Todos. Aquilo foi uma repetição do que ela ouviu quando perguntou por que ele havia salvado, mas soou um pouco diferente dessa vez. Ela percebeu que ela era apenas uma pessoa entre todos para o herói, Corin Locke. Eu quero ser sua única e especial pessoa, e não apenas uma parte de todos. Por ser uma pessoa de bom coração, capaz de ter empatia, ser atencioso, proteger e ajudar os outros, Maria do Naref gostava dele. Ela gostava dele, o adorava e o amava, e continuaria a amá-lo mesmo que esse amor continuasse indo em uma direção. No entanto, ela não conseguia conter as lágrimas. Sua tristeza e desânimo tentavam constantemente transbordar. Corin. No final, uma onda de tristeza percorreu seu pescoço e começou a girar. Eka. Não chore. Você está estragando sua beleza. Ugok. Pare. De me tratar como uma criança. Não estou falando sério. Se você é assim, como vai me dar os parabéns na minha cerimônia de noivado? Por que eu deveria? Por que eu faria isso? Eu nunca farei isso. Foi quando Maria estava prestes a desabafar suas emoções com esse garoto sem noção. Bem, mas é um noivado falso. Com fome. Suas lágrimas pararam de repente quando ela perguntou com dúvida nos olhos. Noivado? Falso? Sim. Fiz um acordo com a senhorita Alonia. Como se tivesse sido atingida por um pedaço de gelo de 100 metros de comprimento, seu rosto passou por uma rápida mudança. Ai, tio. Mas falando sério, assim que ela me viu no leste, ela perguntou de repente se eu queria me casar. Por alguma circunstância familiar, eu acho. Agora que ela finalmente parecia estar no clima para uma conversa, Corin começou a divagar sem parar. E quanto mais ela ouvia suas palavras, mais vermelhas suas orelhas ficavam. Suas bochechas, molhadas de lágrimas, ficaram vermelhas e úmidas. Tudo era falso e tudo era uma brincadeira. Entendo. Então foi assim. Olhando para trás, era realmente estranho. Fazia apenas um mês que Corin chegara ao leste. Como eles puderam se apaixonar e falar sobre noivado em apenas um mês? Mesmo que isso fosse possível, Corin era uma pessoa muito ocupada. Ele havia conversado com Maria sobre seus inimigos, que tramavam planos em todo o mundo, independentemente da hora. Maria até se ofereceu pessoalmente para se juntar à sua guilda de guardiões para ser sua parceira, não é? Então, como uma pessoa tão ocupada como Corin Lorque poderia se apegar voluntariamente ao lado oriental do continente? Um pouco de reflexão a teria permitido perceber todas as contradições. Uike. Seus punhos tremeram enquanto sua mente trazia de volta todas as ilusões e planos vis pelos quais ela havia passado. Esperar 100 anos. Não quer que ele seja roubado. Ujiak. Maria bateu as pernas e os braços na cama. Aqui está um cobertor. Tire um cochilo, você deve estar cheio. Eka. Ika. Ela se debateu ofegante, enquanto Corin observava como um adulto observando uma criança adorável. Depois de uns 10 a 20 minutos, ela finalmente se acalmou. Então ele perguntou enquanto lhe dava um tapinha nas costas. Então,
Por que você ficou tão triste? Não é nada. Bem, tudo bem. Vamos dizer assim então. Com uma mistura de vergonha e raiva, Mary beliscou suas bochechas enquanto ainda estava deitada de lado na cama. Ai ai ai. Corinne, ela disse. Sim. Por favor. Não minta para mim. Corinne lhe devolveu um olhar sério que continha um pouco de culpa. Pedido de desculpas é uma firme resolução. Tudo bem. Não vou. Eu acredito em tudo que você diz, Corinne. Não duvido de nada. Mesmo que você diga que vai multiplicar as moedas de ouro por 3, eu confiarei em você e não duvidarei, mesmo que me diga que haverá um meteoro amanhã. Então, revelando uma ponta de suas emoções complicadas, Mary disse com os olhos marejados. Então, por favor, nunca minta para mim, Corinne. Certo? Não vou mentir para você nem de brincadeira. NN. Eu confio em você. Depois de enxugar as gotas de umidade dos olhos, a garota sorriu como uma flor desabrochada, como se tivesse ganhando um amante eterno que ficaria com ela pelo resto da vida. Não importa o que aconteça. Tudo será meu depois de 100 anos. E o que você quer dizer com isso? É um segredo. Isso certamente permaneceria em segredo dele pelos próximos 100 anos. Ickley Player of the Academy Capítulo 109, Cerimônia de Noivado, 4. Desde o último dia em dias, Alicia passou todos os dias se sentindo inquieta e distraída. Em parte, porque seu corpo ainda não havia se recuperado totalmente, mas também porque era fácil para ela se perder na imaginação quando ficava deitada, imóvel, olhando apenas para o teto. Ultimamente, suas emoções vinham seguindo um certo padrão repetidamente. Era uma relação peculiar desde o início do semestre. Depois do desafio da espada contra Lunia, seu coração muitas vezes esquentava e seu rosto tendia a esquentar também. Você consegue. Você pode fazer muito melhor do que está fazendo agora. Eu vou te proteger, então você se concentra em uma coisa. Mesmo quando ela estava enfrentando Jordui, o assassino da Cidade da Névoa. Alicia. Você é muito mais forte do que alguém como eu, que costumava ser uma criança impotente naquela época. Quero que você se torne alguém que possa se orgulhar de si mesmo o tempo todo. Também quando ela estava tentando superar Lunia em seu desafio de espada. Confie em mim se não consegue confiar em si mesmo. Posso garantir. Você fará um ótimo trabalho. Tudo ficará bem. Ele sempre esteve lá, torcendo por ela e apoiando-a, ao mesmo tempo em que lhe dizia que ela podia fazer tudo e que nunca se desviaria do caminho. Ele disse que estará comigo o tempo todo. Uma pessoa que confiava nela sem motivo. Uma pessoa que a apoiou sem nada em troca. Uma pessoa que a ajudará com prazer, em qualquer hora e lugar. Assim era Corinne Locke. Encontrar alguém assim era um milagre único na vida. E uma pessoa assim. O que você acha de se casar comigo? Estava noiva de sua irmã mais velha. Ela iria formar uma família com ele como cunhado. Isso era motivo para ficar feliz. Corinne era uma ótima pessoa, então Lunia provavelmente levaria uma vida imensamente feliz depois de se casar com ele. Era algo para ficar feliz. Ela tinha que torcer por eles. Então por quê? Cunhado. A irmã não vai voltar para casa esta noite. Porque ela fez algo assim dentro da ilusão. Isso foi. Provavelmente é porque, Alicia, você está aí? Foi então que a voz familiar do menino ecoou do lado de fora da porta. Alicia tentou se levantar imediatamente da cama, mas tropeçou e acabou rolando no chão. Kugugugung. Sim. Sim. E estou aqui. Senhor Corinne, que barulho foi esse? Você caiu? Se não, o que isso significa? Quando estava prestes a sair rapidamente do quarto, Alicia percebeu que tinha acabado de acordar e que ainda não tinha cuidado do cabelo e das roupas. E espera. Deixa-me lavar. Quer dizer, já vou sair. Com pressa, ela ficou em frente ao espelho, arrumou o cabelo desgrenhado com um pente e aplicou maquiagem para esconder as olheiras. E caso ela sentisse algum cheiro desagradável, pegou um frasco de óleo capilar e aplicou uma fina camada nos cabelos. A fragrância suave dos seus cabelos parecia suficiente para disfarçar qualquer odor desagradável. Alicia. Você está aí? Estou esperando há mais de 30 minutos. Eu estou saindo agora. Desculpe. Ela estava tentando se arrumar da melhor forma possível e demorou um pouco no processo. Rapidamente, abriu a porta e deu as boas-vindas ao convidado. Esperando em frente à porta estava o garoto cuja aparência selvagem era tão atraente como sempre. Por que demorou tanto? Desculpe.
O quarto estava um pouco bagunçado. Sério? Oh, você costuma soltar o cabelo assim em casa? Ela estava com tanta pressa que até se esqueceu de prender o cabelo em um rabo de cavalo. É muito mais confortável assim. É mesmo. Aliás, por que você está usando perfume? Ou isso é óleo para cabelo? Não. Não estou usando perfume. Como assim não? Qualquer um diria que isso tem cheiro de óleo floral. Esse é o meu perfume corporal. Sério? O garoto perguntou com um sorriso maldoso que a lembrou de Immortan Locke. Ah, enfim. Por que você está aqui? Ah, sim. Estou indo para a cidade agora mesmo e queria saber se tem alguma coisa que você queira que eu pegue. Que tal irmos juntos? Não. Tenho um encontro com a senhorita Lonia a partir de agora. Ah, data. Ouvir essa palavra fez sua cabeça ficar em branco. Certo. Ela se lembrou de que o Sr. Corin era noivo de sua irmã mais velha. Nossa. Parece que eu já estava te esperando. A maioria dos nossos encontros regulares, que existiam para enganar os olhos das pessoas ao nosso redor, começavam assim. Acho que deveríamos ir a cavalo até a cidade. O que você acha? Parece muito mais intrigante do que subir numa carruagem. Aliás, o que é isso na sua mão? Lunia perguntou enquanto olhava para minha mão direita. Nela, havia um ranúnculo vermelho como uma rosa. Não é uma das flores do jardim? Por que você a tem? Era bonito, então aceitei. Você poderia, por favor, aceitar. HMPH. Mas, para começo de conversa, ele pertence à nossa casa. Ouvi dizer que não há mulher que não goste de flores. 30 em 100. Isso está muito desatualizado. Realmente. Coloquei a flor em seu cabelo, enquanto estava consciente dos olhares ao nosso redor. Você sabe o que isso significa? Embora eu queira, vou esperar o cavalheiro terminar de falar. Você é encantador. 60 pontos. É uma nota de aprovação. Onde estão os outros 40? Eu posso te dar isso dependendo do seu desempenho hoje. Montando em nossos cavalos, cavalgamos lentamente em direção à cidade. A propósito, onde você aprendeu essas coisas? De um livro. Esse é um bom professor para se ter. O que percebi ao sair com a senhorita Lunia algumas vezes foi que ela gostava mais de lugares tranquilos do que barulhentos e que ela preferia o simples ao sofisticado. Ela era o exemplo típico de uma beleza orgulhosa e tradicional. Era uma mulher tão maravilhosa em todos os aspectos que inspirava admiração. Depois de uma refeição em um restaurante tradicional de estilo oriental, tomamos chá em uma sala aberta de uma casa de chá. Ela ergueu elegantemente a xícara de chá como a refinada dama de uma casa renomada que era. Por que você está olhando para mim e não para o chá? Não combina com o seu gosto. Não, eu só estava pensando que você era muito legal. Espero que o encontro não tenha sido muito chato. É raro eu sair em ocasiões como esta com um cavalheiro, entende? É uma honra. Algo que notei mesmo na última iteração foi que ela não tinha relacionamentos com homens nem desejo de ter um. Ao contrário da última iteração, a sobrevivência de Alicia causou pressão familiar, o que levou à ameaça de um casamento político semi-forçado. Se não fosse por isso, Lunia nem estaria aqui para encontros. Eu também gosto de passar um tempo livre assim. Sinceramente, eu teria gostado de qualquer coisa, fossem quais fossem. Eu respeito sua mentalidade positiva em relação a tudo. Ou melhor dizendo, o importante é com quem estou. Tenho certeza de que qualquer homem que fosse a um encontro com você pensaria o mesmo, senhorita Lunia. Como se estivesse satisfeita com isso, Lunia soltou uma risadinha suave. Então, ela me encarou por um tempo antes de lentamente encostar a cabeça em meus ombros. Senhorita Lunia. Ainda há olhares em nós. Vamos fazer um espetáculo para eles verem. Alguém da família dele estava nos observando. Nesse caso, era preciso fazer uma encenação melhor para esse noivado falso. Coloquei minha mão em seu ombro e a puxei para mim até que ficássemos tão perto que podíamos sentir a respiração uma da outra. Certo. Ótimo trabalho. Se esse compromisso for concretizado, certamente pagarei a dívida cumprindo a sua parte do contrato. Você está estragando o clima dizendo isso. Nossa. Parece que foi uma falta de consideração da minha parte dizer isso. Bem, é bom que estejamos falando de alguma coisa, pelo menos. Depois de envolver minhas costas até os ombros com o braço, ela também me puxou para perto. Isso, na verdade, lhe caía um pouco melhor. Presumo que suas condições provavelmente estejam relacionadas àqueles caras. Correto? Sim. Tio. Sério,
Imagino que tipo de inimigo meu noivo tem. Não estou fazendo isso por mim. É algo que precisa ser feito por todos. Que tipo de pessoas são essas? Só de olhar para elas, percebo que são muito poderosas. Que tipo de gente, hein? Como devo responder a essa pergunta? A existência deles em si era tão absurda que era difícil para mim explicá-los. No entanto, a descrição mais precisa para eles provavelmente seria mal. Maldade absoluta. Considerando que isso vem de alguém como você, suponho que eles não sejam seus inimigos comuns. Se eu tiver a ajuda de vocês, senhorita Lunia e da família Arden, ou mesmo apenas do Esquadrão da Espada que está diretamente sob seu comando, isso aliviaria muito o meu fardo. Não precisa se preocupar. Eu certamente te ajudarei sem que você precise dizer isso. No entanto, eu definitivamente não esperava que você fosse contra a família real. Se você acha que isso é loucura, não precisa participar disso. Eu também não quero te causar tantos problemas. De fato, ir contra a segunda princesa, que tem laços profundos com a velha fé, é muito preocupante. Embora tenham caído em comparação com o passado, ainda contam com muito apoio tanto no reino quanto no continente. Minha parte do contrato que apresentei durante a conversa sobre o falso noivado com Lunia foi esta: um movimento militar de Lunia e da família Arden quando eu pedisse. Antes de se tornar chefe da família, tudo o que ela conseguiu mobilizar foi provavelmente o primeiro esquadrão da espada, que estava diretamente sob seu comando, e algumas tropas de caça-demônios que eram muito mais fracas do que os esquadrões da espada, mas isso já seria de grande ajuda. Será que é por causa do ódio da segunda princesa e de seus apoiadores contra os demônios? Lunia sabia que Mara e Johan eram demônios e que a família real deste reino, especialmente aqueles do lado da segunda princesa, se sentiriam ameaçados por isso. Havia muito menos do que antes, mas a razão pela qual a tradicional velha fé ainda tinha apoio de tantas pessoas era por causa de sua opressão consistente contra os semideuses. Com exceção de casos únicos como o de Mari, os semi-humanos eram todos ostracizados e odiados. As pessoas os consideravam parte dos demônios, assim como bestas e espíritos demoníacos, e a opressão constante dos semi-humanos na antiga fé, em contraste com a perspectiva da nova fé, fazia com que os fiéis se opusessem uns aos outros. Algo que ouvi da Aliança dos Guardiões é que a Torre dos Magos começará a se mover em breve. Eles são um dos poderosos patrocinadores da velha fé e da segunda princesa. Se você realmente deseja proteger seus amigos, precisará ficar de olho neles, disse Lunia. Claro. Eu já sabia disso. A história principal do quarto arco, a agitação na Torre dos Magos e o assassinato do presidente Eril Khazar. O incidente causado pelas facções de Magos Vermelho e Negro da Torre dos Magos levou à morte oficial do presidente Eril Khazar. Em seguida, houve ataques em série de demônios, e as ações do grupo de lobisomens da Vila dos Semi-Humanos incitados resultaram em uma péssima imagem pública dos semi-humanos. O que eu precisava impedir era a morte do presidente Eril Khazar. Para ser mais exato, eu precisava impedir que o clone do mestre Irim fosse esmagado. Originalmente, era um evento imparável no cenário principal. O jogo tinha certos cenários que só podiam ser assistidos pelos membros autorizados do grupo, mas, contanto que eu tivesse Lunia Arden e um grupo de espadachins de elite, modificar o cenário não seria mais impossível. A agitação na Torre dos Magos seria o primeiro lugar onde eu reuniria todas as conexões e forças que eu havia construído ao longo do ano passado. Em troca de me tornar o noivo falso de Lunia, eu receberia apoio militar dela, sob o pretexto de que ela ajudaria seu noivo. Não importa como eu visse, aquela era uma história boa demais para mim. Corin. Alguém que eu conheço é muito próximo. Precisamos nos aproximar. Tudo bem. Agarrando meu braço, Lunia aproximou o rosto do meu. Dependendo do ângulo, alguns poderiam até pensar que estávamos nos beijando. Embora eu estivesse um pouco surpresa, dei uma resposta natural e adequada. HMM. Essa foi uma boa resposta. Bem, acredito que sou perspicaz o suficiente. Raciocínio rápido. Não tenho certeza. Hã? Tem alguma coisa que eu perder? Nada. Parece que minha irmã tem um longo caminho pela frente. Lunia murmurou enquanto olhava para algum lugar. Ela ainda segurava meu braço com força, então eu bati de leve no dela. Senhorita Lunia. A sua mão. Ah, me desculpe. Doeu? Você tem calos nas mãos, então doeu um pouco. Peço desculpas. E sei que são feios para uma mulher. Como assim? Eles são legais. Havia muitos calos nas mãos de Lunia.
Eles levaram muito mais de 1 ou 2 dias para se formar. Essas tinham camadas e lagos formados por ela ter se esforçado além dos seus limites de forma consistente por um longo tempo. O treinamento que fiz durante 3 anos na última iteração, somado ao de 1 ano nesta iteração, ainda estava longe de alcançar todo o trabalho árduo que Lunia havia feito. Abra as palmas das mãos para mim. Apesar da dúvida, Lunia obedientemente abriu as mãos. Enquanto as tocava, acariciei os calos grossos e ásperos. Como eu disse, elas são incríveis. É assim mesmo. Quando você olha para as mãos de alguém, você pode dizer o quão diligente ela foi. Isso acontecia até mesmo com alunos que estudavam com caneta, imagine com guerreiros. Ter tantos calos exigiria uma quantidade inacreditável de trabalho duro. Cada um desses calos comprova seu trabalho duro e experiência. Por que você deveria se envergonhar deles? Eu vejo. Se alguém diz algo sobre eles, isso só significa que são tacanhos pra caramba. Este é um lindo amuleto que só você tem. Você é muito habilidoso com as palavras, não é? Ela pareceu satisfeita com meus elogios. Tanto na última quanto nesta iteração, aprendi muitas coisas com ela. Como eu poderia não respeitar essa mestra das espadas, que treinou incansavelmente, apesar de nunca ter conseguido alcançar o domínio por completo? Bem, isso foi muito gentil da sua parte. Tão gentil, que até me fez pensar se eu deveria aceitá-la como você é. É tio. Isso sim é exagero. Ela riu antes de abrir a boca novamente. Você deveria ir para casa primeiro por hoje. Tem um lugar onde eu preciso estar. Mandar a moça para casa é dever de um cavalheiro. Aceitarei de bom grado apenas a sua consideração atenciosa. Dizendo isso, ela se levantou e saiu primeiro. Parecia que ela realmente tinha um lugar para estar. E assim, nosso último encontro antes da cerimônia de noivado chegou ao fim. Logo depois, tivemos um noivado bem simples. Como se tratava, afinal, apenas de uma forma de declarar oficialmente que Lunia tinha um noivo, a cerimônia foi realizada com pouquíssimos membros da família. Você está pronto, meu noivo? Quando meu parceiro de noivado entrou no local, fiquei tão chocada que fiquei momentaneamente sem palavras. Como ela sempre usava ternos e uniformes marciais, eu raramente a via toda arrumada. Seu rosto nu já era bonito o suficiente e, mesmo contando todos os anos que passei com ela na última iteração, raramente a vi vestida assim no período de 4 anos. Começando pelos enfeites extravagantes de um grampo no cabelo, até um traje tradicional de seda vermelha e fios dourados, uma camada de batom iluminava levemente seus lábios avermelhados. Você está lindo. Você é realmente um cavalheiro que sabe como fazer uma dama feliz. Não estou brincando. Você é verdadeira e seriamente linda. Até ela pareceu envergonhada com meu elogio direto e suas bochechas ficaram vermelhas. Então, ela abriu a boca e começou a falar como se fosse uma vergonha. Que pena. Já comecei a achar que ficar com você não seria uma má opção. Desculpe. Antes que eu pudesse entender completamente suas palavras, Alicia apareceu do outro lado do corredor. O que diabos ela está fazendo aí? Alicia Arden. Ela era a irmã mais nova de Lunia Arden, que deveria estar ajudando e colocando uma coroa de flores em sua cabeça como dama de honra. Então por que ela estava ali sem nem usar um terno? Como se tivesse decidido fazer algo, Alicia levantou a cabeça resolutamente e, eu sou contra esse noivado. O quê? Ickley Player of the Academy capítulo 110, Cerimônia de noivado, 5. Lunia percorreu o caminho da espada por 28 anos. Desde jovem, era chamada de prodígio da espada e não só era alvo das expectativas de todos como a única candidata sucessora, como também correspondia a essas expectativas com trabalho árduo. Um dia, a casa ficou em alvoroço. Você está me dizendo para criar um filho ilegítimo? O que mais podemos fazer? Ainda é um descendente de Arden. Criança ilegítima. Embora tivesse apenas 10 anos naquela época, Lunia ainda entendia o que isso significava. Esta é sua irmã. Ela então conheceu um bebê que ainda nem tinha completado 1 ano. O bebê, coberto por um pedaço de pano velho e esfarrapado, foi rejeitado e rejeitado por todos. No fim, o bebezinho acabou em seus braços. Bah! Mesmo assim, o bebê tinha um sorriso brilhante no rosto, alheio a tudo o que acontecia ao seu redor. Olhando para a pequena coisa em suas mãos, Lunia achou-a tão adorável que inconscientemente a exibiu para seus pais. Olha. Pai. Mãe. Ela acabou de tocar minhas bochechas.
Suas palavras foram recebidas com um silêncio longo e árduo, além de um olhar de descontentamento. Lunia percebeu algo tardiamente. O bebê era ilegítimo, fruto de um caso extraconjugal do chefe da família. Sua mãe morreu durante o parto e, na família Arden, ela não podia ser acolhida por ninguém, pois era uma existência que poderia atrapalhar o processo de sucessão. Depois de pensar em tudo isso, Lunia percebeu que aquele bebê em seus braços não seria bem recebido por ninguém, não importava onde ela estivesse. Ela seria condenada na aldeia de sua mãe por ser uma criança que devorava sua mãe. O pai que forneceu a semente se recusou a encarar as provas de sua desonestidade, e a única vítima desse incidente, a mãe de Lunia, ficou decepcionada e silenciosa. Ao ver o pobre bebê chorando e sem conseguir engolir papinha, até os criados o trataram com desprezo e não o reconheceram, falando entre si sobre quão suja foi a natureza do seu nascimento. Lunia entendeu ali que ela era a única que amava aquele pequeno bebê. Mamãe. Abraço. Irmã. Eu sou grandar. Olha, olha. Tenho mais de 1 metro. Irmã. Vou me tornar uma cavaleira incrível, assim como você. Irmã. Eu. Irei para a academia amanhã. Ela vigiava tudo o que a criança passava. Ela vigiava a menina frágil que não conseguia nem tirar o que era dela por direito sem sua ajuda. Como instrutora de um dojo estilo Arden recém-fundado. Solicito a capitã do 1º Esquadrão de Espadas, Lunia Arden, um duelo de prática. Menos de meio ano depois de ser enviada para a academia, a criança passou por uma mudança. Corin Locke. Ele era um cavaleiro com excelentes talentos e trabalho duro, e foi quem mudou a garota. Com apenas um olhar, Lunia percebeu que foi ele quem mudou sua irmã e que Alicia estava interessada nele. Nem sabe ser proativo. Continua tão chato e lento como sempre. Ela foi quem cuidou do seu crescimento por 17 anos. Ela sabia exatamente o tipo de personalidade que Alicia tinha. Foi por isso que ela começou a pensar que, talvez arrancar o garoto dela fizesse aquela garota estúpida acordar. E ver isso acontecer também não seria uma experiência entediante. O que você acha de se casar comigo? Devido à pressão constante e irritante por um casamento político, Lunia aceitou e viu a cara que a irmã estava fazendo, que era um espetáculo para se ver. O fato de ela estar fazendo aquela cara sem nem perceber as próprias emoções parecia ainda mais absurdo. Era apenas um noivado falso. Depois de algum tempo, o noivado seria rescindido e Corin Lorque estaria livre novamente. Era apenas um contrato que eles forjaram com ambas as partes impondo condições, e Lunia estava simplesmente tentando estimular a irmã no processo, mas cada um desses calos prova seu trabalho duro e experiência. Por que você deveria se envergonhar deles? Se alguém diz algo sobre eles, isso só significa que são tacanhos pra caramba. Este é um lindo amuleto que só você tem. À medida que ela passava cada vez mais tempo com ele, ela percebeu que havia algo naquele garoto que tocava seu coração. Uma pessoa naturalmente gentil que escolheu voluntariamente trilhar o caminho árduo. Essa convicção dele e de sua masculinidade fez seu coração disparar, a ponto de ela querer transformar esse noivado falso em um real. No entanto, ela sabia que isso seria uma coisa covarde de se fazer. O noivado deles teve que permanecer falso, porque ela, a mais forte cavaleira do leste, sob o nome de Mestre da Espada, sempre se orgulhou de suas palavras e ações. O que você está fazendo aqui? Irmã. Olhando para sua irmã mais nova que os perseguiu em seu encontro, o que ela viu foi um espírito de luta brilhando em seus olhos. Parecia que ela finalmente estava pronta para estar na linha de partida. Lunia pensou consigo mesma que levá-lo embora sim seria uma pena. Roubá-lo de uma forma mais direta e frontal provavelmente seria ainda melhor. Você gosta dele? Desculpe. Quem? Quem gosta de quem? Certifique-se sempre de pronunciar as palavras corretamente. Você já tem quase 20 anos. Desculpe. HMPH. Enquanto encarava Alicia, que estava com a cabeça baixa, Lunia abriu a boca e murmurou o que parecia um monólogo. O objetivo central deste noivado é escapar de um casamento político, uma forma de ganhar tempo. Em outras palavras, desde que algo possa ganhar tempo, não precisa ser na forma de um noivado. Irmã. Certo. Se alguém aparecesse de repente durante o noivado e fugisse com meu parceiro na mão, eu provavelmente não teria vontade de conhecer ninguém por enquanto devido ao choque. Uma luta tinha que ser justa. A mentalidade de Lunia era que a vitória orgulhosa de uma luta justa teria o sabor mais doce de todas as frutas do mundo.
Eu sou contra esse noivado. Ela considerou aceitável desistir por enquanto ansiava pelo dia em que o roubaria de sua irmãzinha, que finalmente havia chegado à linha de partida depois de perceber seus sentimentos. Ah, Alicia. O que você é? Venha comigo. Hã? Hã? Corin Lorca foi agarrado e arrastado por ela. Ele ficou tão perplexo que nem conseguia pensar em resistir àquele puxão. O que você está fazendo? Corra atrás deles agora mesmo. Sophia comandava os guerreiros da casa, mas foi quando uma enorme sombra vinda do céu de repente surgiu sobre eles. Quang. A identidade da sombra que descia até o chão era o Resvelho, um grande transportador de monstros do sul. Corin. Alicia. A filha mais velha do Império Agrícola do Sul, a garota com o cabelo cor de água único e a freira probatória da grande capela de Zeon estenderam os braços como se estivessem esperando por isso. E que? É? Hein? Sem nem saber o porquê, Corin foi obrigada a embarcar no Resvelho, seguido por Alicia. Vamos. O monstro transportador bateu suas enormes asas e flutuou de volta para o céu. O evento sem precedentes do sequestro do parceiro de noivado pela irmã mais nova de outra mãe fez Sophia, os convidados e todos os presentes empalidecerem. Lunia era a única que sorria enquanto observava tudo aquilo acontecer. Uau! Lunia. Nossa, mãe. Sua filha está muito chocada. Ah, não. Mas por que você estava lá? Tio. Meu choque é tão grande que não sinto vontade de ver nenhum homem por um tempo. Desculpa. Espera, Lunia. Ela saiu do salão com passos largos, atraindo o olhar de todos que estavam lá dentro. E assim, a pequena cerimônia de noivado da renomada Casa Ardendo Leste acabou sendo anulada. Então, o que está acontecendo agora? Corin Lorca levantou uma questão, perplexo. Ao ouvir isso, Alicia tirou uma carta do bolso e entregou a ele. Senhor Corin. A irmã pediu que eu lhe entregasse esta carta. Eu vejo. Farei uma visita oficial mais tarde para recebê-lo. Meu querido noivo. Ah, droga. O que está escrito? Você não precisa saber. Uma senhora correu pela noite. Ela estava cercada por um exército de mortos-vivos por todos os lados, numa cidade repleta de gritos. Por natureza, os mortos odiavam e invejavam os vivos, por isso, atacavam a carne fresca e vívida diante de seus olhos. Todos eles atacaram ao mesmo tempo, das ruas, becos, telhados e até mesmo dos céus. Uma figura prateada desenhava linhas no céu noturno, seguida por larvas pretas como tinta. Quack! Isso não é bom. O morcego morto-vivo, a Beastquaker, desceu rapidamente em direção ao chão, vindo das nuvens, que ele usava para se esconder. As grandes asas do morcego se enfureceram contra a figura humanoide prateada. Quack! Seu corpo caiu. A força gravitacional somada à aceleração causada pelo impacto fez com que seu corpo frágil se deslocasse rapidamente em direção ao solo acidentado. Kugui. Na terceira noite, hordas de mortos-vivos formavam legiões em fileiras, movendo-se em alinhamento apenas para engolir uma pessoa viva, criando uma visão extremamente surreal. Infelizmente, dezenas de milhares de mortos-vivos conseguiram cercar o lanceiro. Tio. Se ao menos eu tivesse encontrado aquele cara antes. Ela murmurou enquanto olhava para o grande monstro morto-vivo e voador que a atacava de cima, a Beastquaker. Por ser um monstro alado sem tantas restrições, era difícil encontrá-lo e rastreá-lo, razão pela qual ela o perseguira o tempo todo. E desta vez, ele estava vagando tão livremente que levou muito mais tempo do que o normal. Ela precisava se apressar e derrotar o rei imortal lá em cima. Não tem jeito. A dama prateada. Irindanu agarrou sua lança e ergueu seu mana. As letras rúnicas gravadas na haste da lança brilharam e tornaram-se visíveis novamente após serem abastecidas com mana. Ao mesmo tempo, Quang. Os mortos-vivos ficaram intrigados com a tempestade repentina de chamas e tempestades que começaram a surgir de todos os lugares ao redor deles. Eu não fazia nada há 300 anos. O único privilégio que Erin tinha, como a única que passou por inúmeras repetições, era que ela podia se mover livremente pela cidade durante o dia, enquanto os mortos-vivos não podiam. As letras rúnicas que ela havia esculpido por toda a cidade durante os últimos 300 anos eram para momentos como este. Num instante, milhares de mortos-vivos foram exterminados. Foi um feito milagroso, difícil até para o maior dos magos, mas sem olhar para os cadáveres em chamas,
Erin saltou das chamas escaldantes e se aproximou do morcego voador. O fim da sua curta vida foi decidido no momento em que você se mostrou. Sua lança prateada subiu ao céu, perfurando todo o corpo do Abishekir em um piscar de olhos. Essa era a arte secreta de Crumbling Mountain. O lançamento mortal do dardo derrubou o imperador dos seus de Nasré. Útil. Deixe-me descansar um pouco. Ainda havia bastante tempo, então ela decidiu recuperar sua resistência antes de atacar o rei imortal. Ela evitou os mortos-vivos intrometidos e se escondeu nos becos quando o ceifador apareceu diante dela. Parece que você está se divertindo. Parece que sim. Erin não negou as palavras do ceifador. Outros podem estar curiosos sobre o motivo, mas o ceifador não estava. 5 meses atrás, um garoto apareceu em Nasré, fazendo uma afirmação ousada de que ele pararia a repetição de 3 dias de Nasré e, em troca, pegaria um dos tesouros do ceifador. Corin Lok. Uma discípula da original Irindanua. Esse foi o homem que declarou que a salvaria, que havia sido deixada dentro da cidade desde o eclipse lunar, 300 anos atrás. A morte contemplava a mesma paisagem que observava há 300 anos. O que mudou depois daquele dia, porém, foi que Erin sempre voltava ao mesmo lugar e contemplava a cidade inteira depois que tudo terminava. E sabe de uma coisa? O que Corin disse depois disso é mais importante. Sua voz animada a fazia parecer até um pouco boba. Já ouvi isso várias vezes. Havia uma leve sensação de irritação na voz do ceifador, porque Erin tendia a repetir a mesma coisa várias vezes somente quando se tratava do garoto. Embora fosse uma amiga de longa data, o ceifador não pôde deixar de pensar que ela não parecia tão digna quanto antes. Ele disse, desta vez, quero ser eu quem vai te salvar. Será que ela tinha noção? Que ela daria um sorriso largo e bochechas coradas sempre que falasse de sua discípula. Ela, que viveu por 300 anos em um poço de escuridão, agora emitia tanta luz quanto uma deusa da lua. Sinto muita falta de Corin. O ceifador a conhecia há mais de 1000 anos, mas nunca tinha visto a última rainha dos deuses caídos mostrar um sorriso tão tolo como o de uma donzela apaixonada. Você o verá em breve. A data prometida está chegando. Certo. Embora ela estivesse cantando e cantando sobre como queria vê-lo, ela ficava desanimada sempre que esse assunto era levantado. Purificar 1,2 milhão de almas de Nasré em meio ano. Era um feito impossível para um mero humano, e ainda assim ele havia feito um contrato com o ceifador, colocando sua alma em jogo. Ceifador. Que tal? Já te disse isso muitas vezes e continua sendo um não. Uma vez feito, você não pode cancelar ou editar o conteúdo de um contrato. Apesar de saber muito bem que seria impossível mudar o custo do contrato para sua própria alma, ela continuou tentando persuadir o ceifador repetidas vezes. Ele é ainda uma criança. Tirar a reencarnação dele é muito brutal. Essa foi a escolha daquele impostor, rainha. Você é aquela que encoraja, ensina, treina e apresenta sabedoria e planos aos heróis. Não tente fazer mais do que isso. Certifique-se de não esquecer o motivo pelo qual a lança de Goidel não está apontada para você. Você está me dizendo que aquele garoto trilhará o caminho de um herói. Isso nem é uma questão, pois ele já é um. O mundo já preparou seu herói. Entendo. Então o mundo estará em perigo mais uma vez, hein? O aparecimento de um herói significava a chegada de um desastre. O ceifador e Erin, que já viviam há muito tempo, conheciam esse conceito melhor do que ninguém. Que pena. Ela havia ensinado inúmeros heróis e os enviado. Ela era mestra dos heróis, a rainha do reino das sombras, que concede sabedoria e magia. Foi somente por ser tal ser que a morte se ofereceu para criar um clone dela para ficar em Nasré. Afinal, a morte sabia a importância do seu papel como rainha, ensinando os protetores do mundo. Reaper. O que acontecerá comigo quando Nasré for purificado e eu deixar as restrições deste lugar? A resposta que ela ouviu foi relativamente curta. Ao ouvir aquela resposta concisa, uma expressão triste surgiu em seu rosto. Isso é uma pena. Isso também não pode ser evitado. Eu sei, mas ainda acho uma pena. Depois de algum tempo, Erin levantou seu corpo da cama de uma casa aleatória onde ela estava descansando e se espreguiçou longamente. Parece que está na hora de ir. A noite estava prestes a terminar. Tudo o que restava era derrotar Geralge, o rei imortal, e terminar a última noite como deveria. Erin começou a se dirigir à área residencial onde Geralge estava hospedado. Ela desceu lentamente as escadas e seguiu em direção à residência do Mago Negro, mas
Foi um pouco mais tarde do que eu pensava. Você já jantou? Corin Locke. Erin foi recebida pelo jovem herói e sua aparência selvagem característica. Só isso? Eu esperava que você fosse um pouco mais receptivo do que isso. Erin balançou a cabeça, incrédula. Corin, que estava de pé no telhado da casa, com os olhos vazios e incrédulos, saltou do chão e caminhou lentamente em sua direção. Já lidei com Geralge. Hã? Hã? Ao contrário dela, que estava extremamente estupefata, Corin Locke sorriu enquanto acariciava suas bochechas. Seu gesto natural fez seu coração bater mais rápido, amplificando sua frequência cardíaca. Eu te disse, com certeza vou te salvar dessa vez. Ver o sorriso no rosto do rapaz fez seu coração disparar inacreditavelmente. Sempre que os calos grossos das mãos dele roçavam sua pele, ela pulsava como se estivesse sendo eletrificada. Ela sabia que ele viria. Mesmo sabendo que ele viria. Estou aqui para salvar você, Erin. Por algum motivo, ela ainda sentia arrepios na espinha. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.